Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, primavera de 2026. O sol brilhava nos arranha-céus, mas nas ruas, o ar parecia carregado de uma tensão invisível. No saguão da delegacia central, o cheiro de café velho e papelada pairava no ar, misturando-se com o odor de uniformes e óleo de viaturas. Policiais entravam e saíam, o chiado dos rádios pontuava as conversas, mas nada poderia ter preparado o departamento para o que estava prestes a acontecer naquela manhã. Vanessa Thompson, uma mulher negra de 34 anos, caminhava com graça e confiança pelo saguão impessoal. Vestia um elegante vestido azul cobalto de corte impecável que realçava sua graça natural. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, e seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa, porém profunda. Mulher culta, era conhecida na alta sociedade nova-iorquina por seus esforços filantrópicos e envolvimento em programas de mentoria para jovens carentes. Mas naquele dia, Vanessa não estava ali para eventos sociais ou ações beneficentes. Estava para uma reunião oficial, portando documentos cruciais para a segurança e o bem-estar da comunidade, como esposa do general Marcus Thompson, chefe de polícia. A poucos metros de distância, Jeremy Collins, um policial arrogante de 28 anos, vigiava o saguão. Collins havia subido rapidamente na hierarquia, mas sua reputação estava manchada por preconceito e comportamento impulsivo. Seu uniforme impecável pouco fazia para disfarçar sua arrogância, e seu olhar penetrante estava sempre à procura de uma ameaça, muitas vezes imaginária. Quando Jeremy avistou Vanessa, olhou para ela com desconfiança. Sua mente, impregnada de ideologias herdadas de seus mentores conservadores, não conseguia conceber uma mulher negra ocupando uma posição reconhecida e respeitada nos corredores do poder. Em sua mente ela era apenas uma cidadã comum, talvez uma funcionária, ou uma mera visitante. Ele se aproximou, seus passos pesados ecoando no piso de mármore, e em voz alta e acusatória, chamou Vanessa. Ei você! O que está fazendo aqui? Você não tem o que estar nesta área de segurança. Vanessa ficou paralisada, surpresa com o ataque verbal. Seu sangue ferveu, mas ela tentou manter a polidez. Eu sou Vanessa Thompson. Tenho um encontro marcado com o general Marcus Thompson. Mas Jeremy, cego por seus preconceitos, ignorou completamente a resposta dela. Ele fez um gesto brusco para que ela se afastasse, diante de várias testemunhas atônitas. O choque e a humilhação de Vanessa eram palpáveis. Ela sentia a raiva fervendo dentro de si, mas sabia que reagir impulsivamente poderia piorar as coisas. O que deveria ter sido uma simples visita administrativa transformou-se num incidente humilhante e público. Naquele exato momento, ninguém suspeitava que aquele confronto desencadearia uma série de eventos que abalariam a delegacia, exporiam o racismo latente e testariam o poder e a autoridade do próprio general Thompson. No silêncio que se seguiu à altercação, um murmúrio começou a se espalhar entre os agentes. Vocês sabem quem era? É a esposa do general. Mas Jeremy, que já havia partido, não fazia ideia de que sua carreira e reputação estavam prestes a ruir de forma espetacular. O saguão da delegacia central ainda estava movimentado, mas após o confronto, uma tensão invisível pairava no ar. Os murmúrios entre os policiais tornaram-se mais frequentes, alguns lançando olhares furtivos para Vanessa Thompson, enquanto outros balançavam a cabeça em descrença. Contudo, o jovem, orgulhoso e autoconfiante policial Jeremy Collins não conseguiu compreender a magnitude de seu erro. Vanessa, embora abalada por dentro, manteve a calma. Respirou fundo e tentou disfarçar o rubor que lhe subia às bochechas. Com licença, preciso ver meu marido, disse ela com voz firme, porém educada. Collins olhou para ela com uma mistura de desprezo e incompreensão. Seu marido? Aqui? Você está brincando comigo? Ninguém me disse que um civil poderia entrar. Nesse instante, vários policiais próximos começaram a cochichar entre si. Um policial mais velho, o sargento Daniels, franziu a testa e deu um passo à frente. Jeremy, pare. Ela é quem diz ser. Mas Jeremy, orgulhoso demais para admitir seu erro, deu de ombros. Só vejo uma civil. Ela deveria estar esperando lá fora como todo mundo. Vanessa sentiu o sangue ferver. A raiva se misturava com a humilhação, mas ela sabia que perder a cabeça ali só pioraria as coisas. Tomou uma decisão rápida, não responder a Collins, mas deixar que as testemunhas observassem sua postura digna e imponente. De repente, o telefone da delegacia tocou. Marcus Thompson, o general, correu para o saguão, alertado por um assistente. Assim que viu a esposa, compreendeu imediatamente a situação.
Seus olhos se arregalaram e seu maxilar se contraiu. O que está acontecendo aqui? Trovejou com uma voz autoritária que silenciou os murmúrios no saguão. Collins, surpreendido pela chegada do general, tentou se justificar. General Thompson, eu pensei. Mas Marcus não o deixou terminar. Você humilhou minha esposa? Aqui na minha própria casa? Naquele instante, todos os policiais presentes compreenderam a enormidade do erro. Murmúrios transformaram-se em exclamações, alguns discretamente sacando seus celulares para registrar a cena. A humilhação de Collins acabará de se tornar pública, e toda a delegacia testemunhava seu erro monumental. Vanessa, agora ao lado do marido, sentiu uma mistura de alívio e raiva. O general colocou uma mão protetora em seu ombro e sussurrou: "Não se preocupe, eu vou cuidar disso." Mas na mente de Vanessa, um pensamento persistia. Como um único ato de arrogância poderia expor o racismo latente dentro da instituição que ela sempre respeitou? E mais importante, quais seriam as consequências disso para a jovem policial e para todo o departamento? O murmúrio no saguão logo se transformou em um clamor, celulares registrando cada momento, policiais trocando mensagens privadas em redes internas. E o boato de um incidente humilhante começou a se espalhar para além dos muros da delegacia. O que deveria ter sido uma simples verificação administrativa estava se transformando em um iminente escândalo midiático. Apesar de tudo, Vanessa manteve a dignidade. Sua calma contrastava com o pânico crescente de Jeremy Collins, que lentamente percebia que acabará de colocar sua carreira em risco, diante de todos. Na manhã seguinte, Nova York estava em polvorosa. As redes sociais haviam se apoderado de um vídeo gravado por um policial disfarçado. Ele mostrava claramente Jeremy Collins humilhando Vanessa Thompson no saguão da delegacia. A hashtag #JusticeForVanessa já era um dos assuntos mais comentados no Twitter e no Instagram, enquanto jornalistas, tanto por telefone quanto online, disputavam imagens ou declarações oficiais. Vanessa, em casa, encarava o celular com uma mistura de incredulidade e determinação. Centenas de notificações passavam pela tela, algumas expressando apoio, outras indignação. As mensagens eram claras. O público não toleraria um ato racista como aquele, especialmente contra a esposa do general Marcus Thompson. Enquanto isso, Marcus Thompson estava no escritório do departamento. Seu rosto, geralmente impassível, refletia uma raiva contida. Ele imediatamente convocou uma reunião de emergência com seus subordinados e a equipe de comunicação. Este incidente não ficará impune, declarou ele com autoridade. Devemos proteger a integridade deste departamento e mostrar que o racismo não tem lugar aqui. Enquanto isso, Jeremy Collins era tomado por um pânico crescente. As ligações de seus superiores se multiplicavam, e mensagens internas o ordenavam a preparar relatórios explicando seu comportamento. Mas cada nova notificação em seu telefone o mergulhava ainda mais em desordem. Colegas o acusavam de racismo. Civis começavam a protestar em frente à delegacia e a mídia local reprisava incessantemente o vídeo que humilhava Vanessa. Collins finalmente percebeu que havia provocado um verdadeiro escândalo. Sua arrogância e desprezo haviam sido imortalizados e compartilhados por toda a cidade. Ele tentou se justificar, mas suas palavras pareceram vazias diante da gravidade da situação. Por sua vez, Vanessa, ciente da atenção da mídia, decidiu não se deixar intimidar. Ela contatou um advogado especializado em casos de discriminação e preparou uma declaração ponderada, porém firme. Ela queria que a justiça fosse feita não apenas para si mesma, mas para todas as pessoas negras que enfrentam tais humilhações em instituições públicas. Ao longo do dia, o Departamento de Polícia recebeu ligações de altos funcionários da prefeitura, jornais nacionais e até mesmo do prefeito. A pressão aumentava a um ritmo alarmante. Marcus Thompson, fiel ao seu papel, decidiu assumir o controle da situação. Uma investigação interna seria iniciada imediatamente e o jovem policial seria suspenso até a verificação dos fatos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Nas escolas, cafés e até mesmo no transporte público, o nome de Vanessa Thompson estava na boca de todos. Alguns a viam como uma vítima corajosa, outros como um símbolo da luta contra o racismo institucional. E em meio a essa tempestade midiática, Jeremy Collins compreendeu que sua carreira, sua honra e sua reputação estavam em jogo. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Vanessa e Marcus usariam essa crise para virar o jogo, expondo não apenas Jeremy, mas também um sistema que por vezes tolera o racismo sob o pretexto de protocolo e autoridade. A batalha por justiça estava apenas começando. 2 dias após o incidente, a Delegacia Central de Nova York parecia um campo de batalha silencioso.
Os policiais estavam tensos, alguns evitando Jeremy Collins, outros sussurrando especulações sobre como o caso se desenrolaria. A pressão da mídia não dava trégua. Todos os jornais, sites de notícias e programas de televisão transmitiam o vídeo da humilhação de Vanessa Thompson. O general Marcus Thompson, fiel à sua reputação de líder estratégico, convocou Jeremy ao seu escritório. A tensão era palpável. Jeremy, explique-me exatamente o que aconteceu, disse Marcus com a voz grave porém controlada. Collins, tremendo, tentou justificar suas ações. General, eu realmente acreditava que ela era. Eu só queria. Marcus ergueu a mão para impedi-lo. Não dê desculpas. Isso não é apenas um assunto pessoal. Você humilhou minha esposa, você expôs nosso departamento à vergonha nacional. Entretanto, Vanessa tomou uma iniciativa inesperada. Em vez de simplesmente aceitar a situação, ela preparou um dossiê detalhado sobre o comportamento racista de Collins no passado, reunindo depoimentos de ex-colegas e policiais que testemunharam suas atitudes discriminatórias. Cada anotação, cada depoimento destacava um padrão. O racismo de Collins não era um incidente isolado. Quando Marcus Thompson confrontou Jeremy com os documentos, o jovem policial empalideceu. As evidências eram esmagadoras. Seus superiores, cientes da gravidade da situação, decidiram que ele seria imediatamente suspenso enquanto a investigação estivesse em andamento. Mas Vanessa não parou por aí. Ela solicitou uma audiência pessoal como parte da investigação interna, determinada a demonstrar sua dignidade e força diante da injustiça. No dia da audiência, o saguão da delegacia estava lotado. Jornalistas, civis que apoiavam Vanessa e até mesmo alguns policiais curiosos compareceram para testemunhar o confronto. Vanessa entrou com elegância, o olhar firme e a postura ereta. Cada passo que dava parecia ressoar nos corações das testemunhas. Ela falou com calma e firmeza. Não estou aqui para atacar um indivíduo. Estou aqui para defender o princípio de que o racismo e a humilhação não têm lugar em uma instituição que deveria proteger todos os seus cidadãos igualmente. O que me aconteceu não é apenas pessoal, revela um problema maior que precisamos enfrentar. Os murmúrios cessaram. Até mesmo os jornalistas perceberam a força e a gravidade de suas palavras. Os policiais presentes entenderam que Vanessa Thompson não era uma vítima passiva. Ela havia se tornado o símbolo de uma justiça que muitos haviam ignorado até então. Quando Jeremy Collins foi chamado a depor, deparou-se com uma avalanche de depoimentos e provas. Todas as suas tentativas de desculpas pareceram não surtir efeito. A suspensão foi mantida e foi recomendada uma ação disciplinar. Pela primeira vez, ele compreendeu que sua carreira e sua honra estavam desmoronando diante de todos que o haviam testemunhado humilhar Vanessa. Mas o golpe mais humilhante para ele ainda estava por vir. Vanessa, com o apoio discreto do marido e de seus superiores, decidiu divulgar uma declaração pública que transformaria o incidente em uma lição moral para todo o departamento e para toda a cidade. Uma vingança intelectual e moral na qual Jeremy Collins se tornaria o símbolo do que o preconceito e a arrogância podem acarretar. A tempestade midiática já não se concentrava apenas em Vanessa, agora começava a virar a seu favor. A humilhação do policial estava se transformando em um triunfo de dignidade e justiça, e todas as testemunhas sabiam que a situação logo seria diferente para todos. Uma semana após o incidente, o departamento de polícia estava no centro das atenções. Veículos de comunicação nacionais divulgaram o vídeo da humilhação de Vanessa Thompson em todos os jornais e canais de notícias. Manifestações pacíficas foram realizadas em frente à delegacia para denunciar o racismo sistêmico e exigir sanções contra Jeremy Collins. Nesse clima tenso, Vanessa e Marcus Thompson decidiram transformar a humilhação inicial em um momento de revelação pública. Marcus convocou uma coletiva de imprensa oficial, e Vanessa sentou-se ao lado dele, irradiando calma e dignidade. Hoje começou Marcus com voz firme e poderosa, não estamos falando apenas de um incidente isolado. Estamos falando da importância da integridade, do respeito e da igualdade dentro do nosso departamento e da nossa sociedade. Vanessa acrescentou: é essencial que todos entendam que humilhação, racismo e desprezo não têm lugar aqui. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas em vez de deixar que esse ato me definisse, escolhi mostrar que a dignidade e a justiça podem prevalecer. Naquele exato momento, Jeremy Collins, sentado no fundo da sala, sentiu o pânico crescer dentro de si. Cada palavra dita por Vanessa e Marcus o atingia como uma marreta. Sua carreira, sua honra e sua reputação estavam agora expostas a milhões de telespectadores, e não havia mais volta.
As provas reunidas por Vanessa e os depoimentos dos policiais de campo foram apresentados à imprensa, seu comportamento racista reiterado, seu abuso de poder e sua atitude arrogante. Cada elemento confirmava o que todos começavam a perceber: Jeremy Collins não era apenas um policial incompetente. Ele havia se tornado símbolo de um problema sistêmico que o departamento não podia mais ignorar. Diante da pressão da mídia e da administração, o jovem policial finalmente desabou. Eu nunca quis. Gaguejou, incapaz de formular uma defesa coerente. A vergonha em seu rosto era palpável, e as câmeras capturaram cada expressão de medo e arrependimento. A decisão do departamento foi tomada no mesmo dia. Jeremy Collins foi demitido e proibido de exercer quaisquer funções policiais no futuro, enquanto uma campanha de conscientização sobre racismo e igualdade seria lançada em todos os departamentos. A queda do jovem policial foi completa e pública, um exemplo para todos. Vanessa, por sua vez, transformou a humilhação em triunfo. Ela não apenas recuperou sua dignidade, como também iniciou uma reforma dentro do departamento. Sua voz, calma, porém determinada, tornou-se a voz da justiça e da moralidade. Ao término da coletiva de imprensa, Marcos colocou a mão no ombro de Vanessa e sussurrou: "Você transformou um momento de vergonha em um triunfo para todos nós. Estou orgulhoso de você." Vanessa sorriu, sentindo-se libertada após dias de tensão. O que havia começado como uma humilhação pública acabou revelando a força e a coragem de uma mulher negra diante da injustiça, e toda a cidade testemunhou que dignidade, coragem e justiça podiam realizar. Nas semanas seguintes, Vanessa e Marcos continuaram seu trabalho pela mudança, transformando o escândalo em um catalisador para a igualdade e a justiça no departamento e na cidade. E Jeremy Collins, por sua vez, permaneceu um exemplo do que acontece quando a arrogância e o racismo se deparam com a luz da verdade. A lição ficou clara para todos: a humilhação de outrem pode sempre se voltar contra quem a provoca, mas a dignidade e a coragem sempre triunfam.